Você já sentiu que algo está profundamente errado com o mundo ao seu redor? Parece que a cada dia a sociedade está mais fragmentada, mais ansiosa e, por que não dizer, mais doente. E não estou falando de uma doença física, mas de algo que corrói o nosso bem-estar mental e emocional. As notícias são bombardeadas com crises, escândalos e tragédias, a ponto de nos perguntarmos: será que a sociedade está adoecendo? E se eu te disser que o que você vê e ouve pode não ser a verdade absoluta? A mídia, as redes sociais, as instituições, todos parecem conspirar para nos manter em um estado constante de medo e confusão. Mas, e se você pudesse enxergar além dessas cortinas de fumaça e descobrir a verdade? Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos desvendar como essa manipulação está afetando a sua vida. E mais importante ainda, como você pode se libertar dela. Manipulação da realidade pela mídia. Imagine uma partida de futebol em que todos os lances são transmitidos pela televisão, mas de repente um gol é marcado e os replays mostram algo diferente do que você presenciou ao vivo. Estranho, não é? Isso é um exemplo clássico de como a mídia pode moldar a nossa percepção da realidade. A sociedade, em grande parte, está à mercê dessas narrativas, que muitas vezes distorcem os fatos para alinhá-los com agendas específicas. Eventos esportivos, crises políticas e até mesmo fatos do cotidiano são frequentemente apresentados de forma que desafiam a lógica e a observação direta das pessoas. A televisão, os jornais e até mesmo as redes sociais, todos têm um papel fundamental nessa construção de uma realidade que muitas vezes contradiz o que é realmente visto ou experimentado. Quando as notícias sobre uma crise política surgem, as versões dos fatos podem variar drasticamente dependendo da fonte de informação que você acompanha. É aqui que entra a manipulação sutil, os detalhes que são omitidos, as imagens que são cuidadosamente selecionadas e as palavras que são escolhidas com precisão para provocar determinadas reações no público. O perigo dessa manipulação está na sua capacidade de criar uma realidade paralela, onde o que você acredita ser verdade pode não passar de uma construção feita sob medida para moldar a opinião pública. Esse tipo de distorção da realidade não só influencia a forma como as pessoas veem o mundo ao seu redor, mas também impacta profundamente suas decisões e crenças. A manipulação da realidade pela mídia não é algo que se limita a grandes eventos globais. Ela está presente até nas situações mais mundanas. Um exemplo prático pode ser visto na forma como os comerciais de produtos são feitos. Eles apresentam um mundo perfeito onde tudo funciona sem problemas, criando expectativas irreais para os consumidores. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, as pessoas se sentem frustradas, sem perceber que foram levadas a acreditar em uma versão distorcida da realidade. É nesse ponto que começamos a perceber que a manipulação da realidade é uma ferramenta poderosa, capaz de alterar a percepção coletiva e individual, muitas vezes sem que as pessoas percebam que estão sendo manipuladas. Dissonância cognitiva. Já se pegou em uma situação onde o que você vê e o que você acredita entram em conflito? Esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva e é mais comum do que você imagina. A mídia, com sua capacidade de manipular narrativas, frequentemente leva as pessoas a enfrentarem essa desconfortável contradição. Imagine assistir a uma reportagem que contradiz completamente o que você vivenciou ou observou pessoalmente. A mente humana, em uma tentativa de manter a coerência, pode acabar racionalizando essas discrepâncias, ignorando os fatos ou adaptando sua percepção para que ela se alinhe com a narrativa imposta. Isso acontece porque, muitas vezes, é mais fácil aceitar uma mentira confortável do que encarar uma verdade incômoda. Essa dissonância cognitiva não apenas gera desconforto, mas também pode levar a decisões prejudiciais e a crenças distorcidas. Quando as pessoas enfrentam informações que contradizem suas crenças pré-existentes, elas podem reagir de várias maneiras, negando a nova informação, reinterpretando-a para que se encaixe em suas crenças ou mesmo desconsiderando a fonte de onde essa informação veio. É nesse processo que a mídia exerce um controle sutil, empurrando as pessoas para a aceitação de uma realidade manipulada,
onde a verdade é maleável e facilmente moldada. Um exemplo disso pode ser visto em campanhas políticas, onde eleitores são bombardeados com informações conflitantes, forçando-os a escolher o que aceitar como verdade, muitas vezes ignorando fatos que não se alinham com suas visões. A dissonância cognitiva é uma ferramenta poderosa que a mídia utiliza para manter o controle sobre a percepção pública. Ao apresentar versões conflitantes de um mesmo evento, ela cria um ambiente de incerteza, onde a dúvida é constante. Isso enfraquece a capacidade crítica das pessoas e as torna mais suscetíveis a aceitar explicações simplistas ou manipuladoras. Um exemplo claro disso pode ser observado em debates públicos sobre temas polêmicos, onde as opiniões são tão polarizadas que muitos acabam por ignorar qualquer informação que desafie suas crenças, independentemente de sua veracidade. Essa tendência a evitar a dissonância cognitiva acaba por reforçar as narrativas impostas, fechando o círculo de manipulação. Técnicas de controle psicológico. Você já ouviu falar em gaslighting? É uma técnica psicológica de manipulação onde a pessoa é levada a questionar sua própria realidade, fazendo-a duvidar de sua sanidade. A mídia, de forma sutil, utiliza esse tipo de controle ao distorcer informações e manipular percepções, criando uma narrativa onde a verdade se torna subjetiva. Quando constantemente expostas a essas táticas, as pessoas começam a duvidar de suas próprias experiências e memórias, aceitando as versões apresentadas pela mídia como verdadeiras. Esse tipo de manipulação cria um ciclo de dependência, onde o público busca validação externa para suas próprias percepções, tornando-se vulnerável a narrativas distorcidas. Outra técnica utilizada é a espiral do silêncio, onde as opiniões minoritárias são suprimidas ou marginalizadas, levando as pessoas a se autocensurarem. Quando alguém percebe que sua opinião não é amplamente aceita ou é ativamente reprimida, pode optar por ficar em silêncio para evitar o isolamento social. A mídia, ao dar mais voz a determinadas narrativas e silenciar outras, cria um ambiente onde certos pensamentos e opiniões se tornam dominantes, enquanto outros desaparecem na obscuridade. Isso não só manipula a percepção pública, mas também cria uma falsa sensação de consenso, onde a maioria acredita que sua visão de mundo é a única correta, mesmo que seja construída sobre mentiras ou meias-verdades. Essas técnicas de controle psicológico são poderosas porque exploram as vulnerabilidades humanas, especialmente o medo de estar errado ou isolado. Ao questionar constantemente a realidade e ao marginalizar opiniões divergentes, a mídia constrói um ambiente onde o controle sobre a percepção se torna quase absoluto. Para se proteger, é essencial desenvolver um pensamento crítico e estar ciente dessas técnicas, reconhecendo quando são aplicadas. Isso pode ser feito através da diversificação das fontes de informação e da prática do ceticismo saudável. Questionar a narrativa predominante e procurar por evidências que sustentem ou refutem uma informação é um passo importante para não cair nas armadilhas da manipulação psicológica. Exemplo de censura e controle. Você já se perguntou até que ponto as redes sociais são realmente livres? Em um mundo onde a censura é muitas vezes disfarçada como moderação de conteúdo, vemos plataformas digitais sendo pressionadas a agir contra seus próprios usuários. Sob ordens judiciais secretas, algumas redes sociais são obrigadas a remover conteúdos, banir contas ou até mesmo entregar dados pessoais sem o conhecimento do público. Isso cria uma ilusão de que as ações são voluntárias, quando na verdade são resultado de imposições externas. A percepção pública, nesse caso, é moldada para acreditar que certas informações são perigosas ou imprecisas, quando na realidade podem estar sendo suprimidas por outros motivos. Um exemplo notável é o que aconteceu durante eventos políticos recentes, onde conteúdos que contrariam a narrativa oficial foram rapidamente removidos ou marcados como desinformação. Mesmo que as evidências fossem apresentadas, as plataformas tomaram medidas severas contra a disseminação de tais conteúdos, muitas vezes sem uma explicação clara. Isso levanta questões sobre a verdadeira natureza do controle que as redes sociais exercem sobre o que o público vê e acredita.
Se a opinião pública é moldada apenas pelo que é permitido ser visto, podemos realmente falar em liberdade de expressão? Ou estamos simplesmente aceitando uma versão filtrada da realidade, onde apenas o que é conveniente para certos interesses é permitido? Esse tipo de controle não é novo, mas as formas como ele é aplicado nas plataformas digitais são cada vez mais sofisticadas e invisíveis. Enquanto muitos acreditam que a internet é um espaço livre e democrático, na realidade, ela pode ser uma ferramenta de controle ainda mais eficiente do que os meios tradicionais. A censura nas redes sociais pode parecer sutil, mas seus efeitos são profundos, moldando não apenas o que pensamos, mas também o que somos capazes de questionar. Para se proteger dessa manipulação, é crucial adotar uma postura crítica e buscar fontes de informação alternativas, que permitam um panorama mais completo e menos tendencioso da realidade. Reflexão sobre a realidade. Agora, pare um instante e reflita. O que você acredita ser real é, de fato, a realidade? À medida que nos expomos a informações de diversas fontes, precisamos questionar se aquilo que estamos aceitando como verdade é genuíno ou se foi moldado para se alinhar a uma narrativa específica. Muitas vezes, somos levados a aceitar determinadas ideias ou fatos sem questionar, pois são apresentados de maneira tão convincente que não percebemos o grau de manipulação por trás. Quando você pensa em suas crenças e valores, consegue identificar quais são verdadeiramente seus e quais foram impostos por uma narrativa externa. Essa autoavaliação crítica é fundamental, especialmente em um mundo onde a dissonância cognitiva se torna uma ferramenta poderosa para manipular o público. Quando a realidade percebida não se alinha com a realidade imposta, o desconforto mental nos leva a adaptar nossas crenças para evitar o conflito. Essa adaptação, muitas vezes inconsciente, reforça a ideia de que a realidade é fluida, maleável e, em muitos casos, manipulada por aqueles que controlam a informação. Portanto, é essencial estar consciente dessas influências e desenvolver a habilidade de questionar a fonte de nossas crenças. Por fim, essa reflexão não deve ser apenas uma prática intelectual, mas uma ferramenta prática para resistir à manipulação psicológica. Ao questionar e desafiar as narrativas impostas, você assume o controle sobre sua percepção da realidade e fortalece sua independência mental. Em vez de aceitar passivamente o que lhe é apresentado, aprenda a analisar criticamente e a procurar diferentes perspectivas. Esse é o caminho para se proteger da dissonância cognitiva e da manipulação, mantendo-se fiel à sua verdade, independente das pressões externas.